Estamos iniciando mais um podcast da Nova Versão, Além da Página, e hoje nós vamos falar sobre saúde, movimento, qualidade de vida através da quiropraxia. Para isso nós estamos trazendo uma pessoa que está recentemente em Rio Preto, mas já tem virado uma grande referência quando o assunto é qualidade de vida e bem-estar. Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Espero trazer um conteúdo realmente maravilhoso, trazendo um pouco mais de tantos mitos que ainda tem sobre a quiropraxia e que você possa esclarecê-los para todos nós. Obrigado, Rô. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco mais dessa parte de movimento, de qualidade de vida e como a quiropraxia tem contribuído tanto para as pessoas que levam uma vida mais ativa quanto as um pouquinho mais sedentárias. E Rafa, como que você se encontrou com a Isso quiropraxia, veio né? um pouco mais distante. Eu sou formado em gastronomia e fiquei quase 10 anos trabalhando na área. E eu me vi num momento onde isso não era o que eu queria para minha vida. E eu tenho uma grande amiga, fisioterapeuta, que ficava na minha cabeça, falando para buscar essa área, porque eu sempre fazia a liberação nela, mas não sabia o que estava fazendo. Você fazia por ela ali ter Isso, te ela ia me ensinado. seguir, me guiando e eu ia fazendo o que ela mandava. Aí nisso eu já estava descontente com a minha área e decidi buscar especialização, buscar uma formação nessa área. Foi quando eu, por incentivo dela, larguei tudo, juntei os trocadinhos que tinha no bolso e voltei para São Paulo, que eu tinha Tá. morado 6 anos lá. Quando eu fui para São Paulo, eu primeiro fui fazer um curso de massoterapia envolvendo várias técnicas como shiatsu, liberação, tune-up, e tinha um módulo de quiropraxia. Foi onde eu me apaixonei pelos ajustes articulares e a forma como você conseguia tratar inúmeras coisas com isso. E nisso eu voltei na época eu morava em Votuporanga, e tinha só o básico. E comecei a trabalhar com a Marina, essa minha amiga, atendendo como auxiliar dela. Pegando mão, as manhas. E na sequência, uns 6 meses depois, voltei para São Paulo para aí sim fazer o curso de quiropraxia. Que aí eu fiz com a professora Renata Conte, do Instituto Olos, lá em São Paulo, que é referência, aonde você consegue entender a coluna como um todo, não só os estralos e em si o porquê dos estralos e a necessidade, e se há necessidade Sim, mesmo. sim. Ô Rafa, e você assim, eu quando eu te conheci, Uhum. todo mundo comentava muito bem de como você era um bom chefe, como você entregava muito bem. Uhum. Como que foi para você, na sua cabeça, todo esse movimento? Porque você saiu de uma área para uma outra totalmente diferente. Eu digo que eu deixei de amassar pão para amassar pessoas. Para mim foi um desafio difícil no começo, nenhum recomeço é fácil, mas que foi muito, muito essencial. Eu me vi numa área que que eu não sabia nada, que eu nunca me imaginei fora da Sim, gastronomia. Eu acho que a gente, quando é muito jovem, vai escolher uma profissão, fica muito, depois que tem alguma formação em alguma coisa, fica muito focado de eu preciso trabalhar com isso, eu não posso fazer nada além disso, e na verdade não. Eu fui mudar de carreira com 28 anos, tô com 33, quase 34. E foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. A gastronomia uma área muito ampla, mas muito floreada. Esses programas como MasterChef floreia como se fosse uma é tudo vida muito romantizado. muito romantizada. E na verdade, não. Eu fiz minha graduação na EMB Morumbi, pagava R$ 3.000 de mensalidade e saí ganhando 1.700, sabe? Então era algo muito maçante. E quando eu me vi escolhendo algo totalmente diferente, eu acho que eu me dei tão bem na quiropraxia, porque eu escolhi algo totalmente diferente do que eu já fazia. Eu não queria Tá. nada voltado com aquilo que eu já fazia.
e foi onde eu consegui me encontrar mais e ter uma satisfação do trabalho mesmo, profissional. Maravilha. Então agora nós vamos entrar um pouquinho nesse universo, né? Uhum. O que que mais te encantou na quiropraxia quando você começou de fato a estudar? Eu acho que a rapidez do tratamento. Por quê? A caso do paciente chegar na sessão, literalmente com uma lombalgia ou uma ciatalgia e tá torto, não conseguindo andar Tá, direito, perdão. E, e com a liberação da musculatura e os ajustes em uma sessão, já sair reto, já sair com as dores diminuídas, com uma qualidade de vida muito menor. Eu acho que a eficácia do tratamento, tá, acho que foi uma das coisas que mais me atraíram e me deram satisfação nisso tudo. tá. E aí, por exemplo, para quem tem muita gente que ainda não conhece, né? Fala-se muito da Uhum, quiropraxia hoje, mas uhum. para quem não conhece, de forma simples, como que você poderia explicar o que que é a quiropraxia? A quiropraxia são ajustes articulares. O pessoal costuma falar que eu tô com a minha coluna fora do lugar. Isso Tá, é um dos mitos, porque a gente não coloca a coluna no lugar. Na quiropraxia, a gente faz movimentos, pode ser de rotação ou de extensão, aonde a gente pressiona a coluna e acaba tirando bolhas de ar do líquido sinovial que fica entre as vértebras. tá, Nisso alivia a pressão e acaba trazendo mais relaxamento da musculatura, libera processos neurológicos aonde o corpo relaxa, manda uma memória, uma mensagem para o cérebro, onde gera analgesia. Então, é como se fosse fazer uma pressão para liberar a pressão. tá. Maravilha. E aí, muitas pessoas procuram atendimento apenas quando estão com dor. Sim. Acredito que isso é a maioria, né? E infelizmente acaba sendo a maioria hoje em dia. Na verdade, Tem mudado. tem mudado. Tá. Eu acho que com dos últimos 5, 10 anos, as pessoas estão buscando uma qualidade de vida melhor, indo atrás de exercício físico, dieta, alimentação balanceada. E nisso estão buscando não esperar o momento crítico para buscar ajuda de alguma coisa. E muitas vezes eu acredito que quando a pessoa chega num momento mais crítico, automaticamente você já traz essa consciência de depois a pessoa continuar essa prevenção. Exatamente, porque, por exemplo, uma pessoa chega lá com a lombar travada, que é uma das maiores queixas. A gente faz eu faço toda a parte de avaliação inicial e a gente trata o problema dela e também a causa. Tá. E algumas coisas não vão ser resolvidas só em uma sessão. Sim. A gente trata a causa inicial e entra num plano de tratamento para uma prevenção. Às vezes não só com quiropraxia, eu tenho parceiros com RPG que eu indico muito, pilates, personais, porque um tratamento globalizado é muito melhor. Você fortalecer a musculatura, trabalhar a parte de alongamento com pilates e RPG, os ajustes quiropráticos Tá. e tendo profissionais capacitados envolvidos nisso, acaba tendo um tratamento muito melhor para cada paciente. Tá. E aí, por exemplo, assim, quando a pessoa tá ali, muitas vezes aquele primeiro atendimento é para justamente trazer um alívio para aquele momento de dor que a pessoa tá tendo. Mas é importante depois que ela tenha consciência de que só aquela horinha que ela ficou com você não vai ser suficiente. Há casos e casos, na verdade. Tem Tá. casos que a pessoa necessita, às vezes, apenas de um atendimento momentâneo, para que ela não tem nenhum malefício da coluna ou o músculo esquelético, e é apenas um mau jeito, por assim dizer. E Tá. aí, essa sessão, para essa pessoa em específica, traz um resultado benéfico. Agora, pessoas com escoliose, hiper ou hipolordose, entre outras inúmeras hérnias de disco em abaulamento, entre outras inúmeras
malefícios que podem ter na coluna, normalmente não são necessárias só uma sessão. A gente vai, alivia na primeira sessão e já passa toda a orientação de quantas sessões seriam necessárias. Cada paciente reage de uma forma, Tá. mas a maioria varia de 4 a 8, alguns 12 sessões. E Rafa, qual que é o maior mito que você escuta sobre quiropraxia? Eu acho que é de, preciso colocar a coluna no lugar. Que o pessoal sempre acha que a hora que você vai e faz o ajuste quiroprático, você está colocando a coluna no lugar. Na verdade, não. E também o pessoal tem muito medo da região cervical, Tá. né? Tem muito mito que a quiropraxia, ela pode matar, Pode te destroncar? pode destroncar, tanto é que a maioria das pessoas quando chegam lá com cervicalgia ou com DTM, que é a disfunção temporomandibular, onde a gente precisa manipular a região cervical, eles ficam, mas você não vai me matar não, né? E quando passado com um profissional que tem conhecimento, não há risco nenhum, Tá. né? Mas... E o corpo acaba sempre mostrando. Você avaliando o paciente de forma certeira, não há risco nenhum no ajuste. Tem pacientes que você não pode, que tem o risco de ter um AVC, uma compressão de uma artéria que pode estar oclusa, mas eu acho que o maior mito é o pessoal achar que vai destroncar ou que você vai Tá. colocar a coluna no lugar em si. Maravilha. Aí, Rafa, quais são os motivos que mais levam as pessoas a ter problemas no seu corpo? O que você percebe hoje? É o estilo de vida da pessoa? É o estresse, a ansiedade? Ou até mesmo a gente vem vindo numa onda das pessoas querendo entrar numa academia, mas muitas vezes não sabem fazer um exercício de uma forma correta? O que mais chega para você lá na clínica? Hoje em dia tá muito 50-50. Vai do pessoal muito sedentário até o pessoal que treina 3 vezes por dia. O corpo precisa se movimentar, isso é fato. E quanto a nossa massa muscular é o nosso combustível para a velhice. Então, quanto mais a gente adquirir massa muscular até os 35, 40 anos, mais massa muscular a gente vai ter para Sim. gastar no momento que a gente tiver necessidade. Lá para os 60, 70, 80 e até onde Deus ajudar a gente Permitir. chegar. E eu vejo muito pacientes com pouco nível de massa muscular que acabam ficando com a musculatura muito rígida e acabando não tendo uma mobilidade necessária para a movimentação da coluna em si. E, por outro lado, eu vejo pessoas que vão para o CrossFit de manhã, fazem cardio à tarde, musculação à noite, não tem um tempo necessário para recuperação muscular, não cuida da parte articular e acaba chegando lá com a musculatura inteira presa e todo travado, atacando parte de tendão também, não tendo uma mobilidade muito reduzida. Então acaba sendo 50%. O pessoal que se esforça demais e o pessoal que se esforça de menos hoje em Sim. dia. E aí, quando a gente fala de estresse? Olha, a parte de estresse tem atacado muito mais a região de cervical e ATM ultimamente, porque tá todo mundo numa ânsia de vencer, de correr, de ser o melhor, que eu não acho isso errado, eu sou levemente viciado no trabalho. Sim, a gente percebe. É, Que até uma pergunta que eu vou te fazer depois sobre isso. e querendo ou não, quanto mais estressado a gente fica, mais rigidez a gente vai trazendo Tá. para o nosso corpo. Nisso, produzindo mais ácido lático, deixando a nossa musculatura mais rígida. E uma das partes que mais acaba sendo afetada é a região de ATM e de cervical. Você vê muito pessoal, a hora que tá ou pensativo ou com algum prazo que fica um pouco mais ansioso mesmo, travando a região de ATM e levantando a parte de ombros. Nisso, acaba trazendo muito desconforto para a região de trapézio, Tá. cervical,
e a pessoa às vezes desconta na musculatura sem nem perceber. E hoje em dia, se for para colocar em números, 45% dos meus atendimentos são por conta de DTM, que é disfunção temporomandibular, onde o pessoal acaba descontando por conta de ansiedade. Tá. O tratamento associado com uma terapia psicológica, ou dependendo do caso, com um psiquiatra para medicação na ansiedade, acaba sendo um pouco mais eficaz, porque você não pode tratar só o, a, a região que tá sendo afetada, tem que Sim, tratar a causa também. sim. Ô, Rafa, e falando um pouquinho sobre o trabalho agora, né, que você até chegou a comentar. Para quem te segue, a gente vê que realmente você, desde manhã até a noite, o horário que for, você tá lá É. nos seus atendimentos. Aham. Qual que é o grande propósito que você tem hoje com o seu trabalho? Eu quero levar cada vez mais qualidade de vida para as pessoas. E eu digo que eu sou uma pessoa que amadureceu um pouco tarde. Meus pais, coitados, já fiz eles passarem por muita coisa. E desde quando eu adquiri essa maturidade, eu coloquei certos objetivos, tanto os profissionais, financeiros, pessoais para minha vida, que eu decidi focar literalmente nisso. Então, se eu preciso atender das 10 da manhã às 10 da noite, para mim não tem problema nenhum. Se eu precisar ir num domingo atender, para mim não tem problema nenhum. Eu acho que o que mais me incentiva são os meus propósitos pessoais mesmo. Tá. A ideia era parar de trabalhar com 40, não vai dar. Não vou conseguir. Mas. E eu tenho também um plano. Eu sempre faço metas de 1 ano, 5 anos, 10 anos. E eu tenho um plano para daqui 2 anos, se tudo continuar correndo bem, ter um espaço integrado, não só com quiropraxia, mas Tá. com um ambiente que trate a coluna e a parte músculo-esquelética como um De todo. uma forma geral. Exatamente. Oferecendo até parte de massagem relaxante, o pessoal me pede demais, mas eu não faço. Que trate a parte psicológica, a parte de tensões, não só voltada para a coluna, mas... Tudo que está associado de uma certa forma. Que leva esse bem-estar de Exatamente. uma forma geral ou de uma forma integrativa. Sim, sim. Um espaço para terapias integrativas. Tanto de parte holística, porque, querendo ou não, tem terapias holísticas como reiki, barra de axis, essas coisas que não é o meu foco, eu não entendo muito bem, mas que integrada com outras terapias, podem sim fazer... Que eu acho fantástico, porque assim, de fato, nós já percebemos que está tudo integrado. Tudo, Né? não tem Então, quando como. você está tratando alguma coisa, automaticamente você precisa tratar outras. Né? Aham, e eu digo, quando a cabeça, o espírito tá bem, acaba refletindo na sua vida física Sim, mesmo sim. também. Porque não adianta nada, você tá com a cabeça toda bagunçada, Tá. ansiedade em cima, você distante da religião que você acredita, do Deus que você acredita. Você acaba deixando tudo muito jogado em si. E a harmonia de tudo é sempre a melhor escolha, eu Com acho. certeza. Rafa, para quem que a quiropraxia é indicada? Para quase todo mundo. Ah, Não tem limite de idade. A gente tem ajustes para bebê de meses até não sabia para... disso. Sim, principalmente não tanto na quiropraxia, mas na osteopatia, tem muitas manobras que ajudam bebês com cólica, com refluxo, que acaba sendo mais da parte visceral. Tá. Mas também tem alguns ajustes bem suaves para a região da coluna em si, algumas articulações que acabam trazendo alívio para bebês também. Tá. Até para pacientes de 80, 90, 100 anos.
Só tem que ver as indicações. Há casos que você não pode realizar os ajustes ou você não pode ter ajustes com uma tração mais elevada. Tá. Por exemplo, pessoas com osteoporose ou osteopenite não é indicado pela fragilidade dos ossos. Pessoas com caso de câncer sem remissão em 5 anos e sem um laudo do oncologista não é recomendado. Tá. Pessoas que têm alguma hérnia que seja grau de cirurgia também não é recomendado. E você passando por um profissional competente, ele vai saber te avaliar e te indicar tudo Indicar isso. certinho. Porque às vezes chega um paciente lá com a ressonância na mão, com uma hérnia, uma protusão, que o médico já tinha falado que seria caso de cirurgia, com compressão neural, com a medula toda cagada. Fala, não, pode fazer, tá tudo bem. E tem pessoas que acabam fazendo. E eu não boto nem minha mão. Porque eu tenho seguro, mas eu não quero usar ele nunca. Até porque você está lidando com um risco que você, às vezes, não sabe a dimensão que pode ter depois, né? Exatamente. Tem um vídeo que estava até circulando nesses tempos, não sei se era um Big Brother ou alguma coisa assim, que uma pessoa manipula a cervical da outra, porque ela estava com o pescoço rígido, alguma coisa assim. Eu só vi um corte, não cheguei a ver inteiro, para ser sincero. E a pessoa acaba saindo pior ainda. Por quê? Porque não soube avaliar, porque não viu se tinha alguma oclusão. O maior risco que tem no ajuste quiroprático é o de AVC. Porque você pode Tá. ter uma oclusão de artéria que não vai sair numa ressonância. Mas na avaliação manual, durante o atendimento, você consegue ver isso. Tá. Então, é coisa que tem que acabar tomando cuidado e ter precaução. Você seguindo todos os passos certinho, vendo os exames, conversando com o paciente, para mim é uma coisa indispensável. 20 minutos do meu atendimento é sentado na minha mesa, batendo um bate-papo, para entender as queixas, os objetivos e o dia a dia da pessoa. Porque às vezes você chega lá com uma queixa falando que a sua escápula tá presa, que você anda sentindo muita dor. E aí eu pergunto seu dia a dia, se você treina, com o que você trabalha, como é a sua rotina. Porque às vezes, tudo bem, você acabou machucando durante o treino. Tá. Mas aí você é motorista, passa o dia inteiro mexendo. Então já tem uma tendência a isso. Então eu acho que esse bate-papo, essa conversa com o Para você, paciente de fato, antes. conhecer o teu paciente é Sim, importante. aham. Tá. Ô, Rafa, e aí, por exemplo, assim, ó. Quando a gente também fala, né, sobre essa questão dos tratamentos, que a pessoa, ela tem essa consciência e ela usa hoje a criopraxia também como prevenção. Sim. Quais são os benefícios que você observa muitas vezes ao longo desse tratamento? A pessoa, a parte de mobilidade dela melhora absurdamente, Tá. absurdamente. O que a gente vê hoje em dia, principalmente nas pessoas que treinam, elas não trabalham mobilidade. É 10, 15 minutos que você perde antes do teu treino, que ninguém tem. Eu nunca vi isso. Ninguém tem 10 minutos para se alongar. Isso foi para você também, tá? E eu vejo, nesses quase 4 anos que eu tô atendendo em Rio Preto, o maior benefício que as pessoas têm além do alívio das dores e tensões a longo prazo, principalmente dores crônicas, a parte de mobilidade que melhora absurdamente. Tá. A pessoa consegue ter uma movimentação muito maior, e nisso acaba o corpo não ficando mais tão rígido, Uhum. a parte musculoesquelética muito mais solta. E por sua vez, a gente vai conseguindo diminuir a frequência das sessões, porque quanto mais ajustada a coluna tiver, e quanto mais a pessoa tiver a consciência corporal de
de sentar melhor, de não sobrecarregar tanto a coluna no seu dia a dia, de tentar não descontar tanto suas frustrações do dia a dia no próprio corpo, ela vai melhorando como um todo. Tá, maravilha. E Uhum. agora, queria que você falasse um pouquinho sobre os casos de bruxismo Uhum. e o DTM. O bruxismo, a gente é o apertamento e o ranger dos dentes durante o sono. Tá, E a DTM é disfunção temporomandibular, que é aqui da região da ATM. O que acontece? Hoje em dia, tá todo mundo ansioso. Então, quando você tá mais ansioso, você acaba descontando no seu corpo de alguma forma. E no bruxismo acaba sendo durante o sono. O uso da plaquinha odontológica é muito eficaz, mas tem pessoas que não se adaptam por incomodar, por tá, ficar durante o sono, acaba atrapalhando um pouco. E a DTM já é o apertamento da região durante o dia normal, que a tá, plaquinha já não serviria. O que acontece? A pessoa acaba pressionando aqui essa musculatura, pegando toda a parte de masseter e as outras musculaturas da articulação, e, por sua vez, a região de cervical acaba ficando presa, trapézio, torácica, e nisso gera enxaqueca, refluxo, gastrite, eh, várias coisas que atrapalham o dia a dia das pessoas. Eu brinco que eu tô ganhando dinheiro com isso hoje, sim, porque como tá todo mundo muito ansioso, a maior queixa que eu tenho é de cervicalgia e de ATM presa. E eu tenho um protocolo muito eficaz, onde a gente trabalha toda a parte muscular e articular, liberando a região de ATM, cervical, trapézio. Porque não adianta nada eu liberar só a região que está presa, eu sim, preciso liberar toda a cadeia muscular que acaba ficando tá, rígida por consequência. E, e é uma coisa absurda, Rô. Tipo, na primeira sessão, a pessoa sai aliviada. Normalmente acaba gerando algum desgaste articular, que a pessoa abre a boca e acaba tá. estralando. Assim, Hum, casa de ferreiro, espeto de pau, não tem como. E já na primeira sessão, a gente fazendo todo esse protocolo de bruxismo e DTM, a pessoa já sente uma diferença absurda. De no outro dia me mandar tá, mensagem falando: Rafa, fazia meses que eu não sabia o que era viver sem dor de cabeça, e após a primeira sessão eu já tô conseguindo. É um protocolo um pouco doloroso, porque você liberar uma musculatura que está bem rígida acaba gerando um leve desconforto, sim. mas que vale muito a pena. Em 8 sessões, mais ou menos, eh, você traz uma qualidade de vida para o paciente absurda. Maravilha. Ô, Uhum. Rafa, hoje muito se fala, né, agora nós estamos falando sobre a saúde integrativa. Uhum. Quais terapias que podem ser combinadas muito bem hoje com a quiropraxia para ajudar ainda mais na qualidade de vida dos pacientes? Ó, hoje eu trabalho com a quiropraxia associada com a liberação miofascial. Para mim foi o que deu mais certo e eu gosto de focar nessas duas terapias que eu consigo tratar o corpo como um todo. Tá, Porque você liberando a musculatura e ajustando a articulação, fica muito mais fácil de resolver vários dos problemas. sim, Mas tem muita coisa que dá para você trabalhar. A parte de mobilidade com alongamento associado durante o tratamento que eu acabo colocando também. Terapias como aromaterapia, cromoterapia, você conseguindo trazer um ambiente mais acolhedor, onde você deixa o seu cérebro mais calmo. Nisso, ele vai mandando uma mensagem para o seu corpo de relaxamento, de alívio de tensões, tá. é muito eficaz. Eu gosto muito da reflexologia podal, onde você libera as tensões do corpo pelo pé, que é uma loucura você pensar que consegue acessar vários pontos do seu corpo inteiro só pelo pé, e é super eficaz. A auriculoterapia, onde acaba colocando Uhum. sementes. eh,
Tem inúmeras, tanto os da medicina tradicional chinesa, como shiatsu, tuiná, como acupuntura, dry needling, que é muito usado por fisioterapeutas hoje em dia. E hoje, para quem, vamos falar do público atleta, que Ah, está sempre na academia, uhum. quais são os maiores benefícios que eles podem ter também usando a quiropraxia e outras terapias de uma forma preventiva? Para o pessoal que treina, que leva um estilo de vida mais intenso na parte dos treinos, ajuda demais na recuperação muscular, Tá, porque uma musculatura fadigada, presa, não vai conseguir render. Eu tenho alguns atletas do cross, onde eu faço, e da academia, que a gente trabalha a parte de performance. A gente consegue ter uma resposta na recuperação muscular muito melhor, principalmente antes de campeonato. O pessoal do tá. CrossFit, um mês antes do campeonato, me deixa doido. Já começa a fazer todo um Já trabalho. começa a fazer todo um trabalho para a gente trabalhar a parte articular na quiropraxia, ajustando a coluna como um todo, fazendo a parte dos alongamentos e com a liberação. Porque quem treina acaba tendo muitas dores do dia a dia. Tá, Porque quando você vai fazer hipertrofia, nada mais é do que o rompimento da fibra, e aí ela vai se repondo de novo, formando uma tá. calosidade onde o músculo vai crescendo. E nisso a fáscia, que é uma membrana que fica entre a musculatura e a pele, acaba ficando mais presa. Se você não fizer a soltura dessa musculatura, o seu rendimento acaba sendo mais defasado. Tá. Você não tem um ganho de massa tão bom quanto poderia, a tua performance em agilidade, em cardio. A gente trabalha muito a liberação de diafragma do pessoal de corrida, muita liberação da parte de inferiores como panturrilha, glúteo, para o pessoal que participa dessas corridas de rua, maratona, que precisa de uma musculatura mais solta do que Tá. fortalecida. Então acaba trazendo uma melhora na parte de performance e de qualidade de vida para os atletas, porque atleta você pode ver, ele levanta ai, ele senta ai, Sim, um ai sim. o dia inteiro. De uma forma geral, a quiropraxia é qualidade de vida? A quiropraxia é qualidade de vida. Eu não imagino, hoje em dia, eu não conheço uma pessoa que não tem alguma dor na coluna ou alguma dor muscular. E viver sem dor é a maior qualidade de vida que pode ter. Maravilha. Rafa, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Foi querido. muito bom ter você aqui. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Eu te falei isso já por mensagem e aproveita aqui o momento para falar. Em pouco tempo, como você se tornou referência hoje na quiropraxia aqui em Rio Preto. Mas isso tudo não é só pelo Rafael, é pelo Rafael, mas também pelo trabalho que ele vem fazendo, porque conhecer, a pessoa até pode ir lá conhecer, fazer uma vez, mas o que vai te sustentar mesmo é você fazer um bom trabalho. Então, todo esse reconhecimento que você está tendo é por conta de um trabalho excelente que você vem fazendo. Obrigado, Parabéns. Rô. Muito obrigado, de verdade. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e é sempre bom desmistificar, mostrar para as pessoas que é um tratamento seguro, que é algo que vai trazer benefício e que ela não precisa viver com dor. Hoje em dia, para mim, só vive com dor quem quer. Sim. E viver com dor é bem complicado, né? É Então, complicado. Uhum. que a gente possa tomar essa consciência não só de procurá-lo quando tem o problema, mas também na prevenção. Sim, verdade. Maravilha. E nós vamos ficando por aqui com esse bate-papo. Se você gostou, aproveita, se inscreva no nosso canal e compartilha com aquela pessoa que vive com dor. Mostra para ela que podemos sim viver sem dor e ter qualidade de vida. Um abraço, até a próxima com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje nós estamos além da página.